Alimentação kasher, as leis judaicas referentes à alimentação. De acordo com a Torá, mais especificamente falando Levítico 11, existem dois tipos de carne. Aquelas que são consideradas puras para consumo, aptas, ou seja, kasher, e aquelas que não são consideradas aptas para consumo. E agora eu vou falar para vocês quais são os sinais através dos quais a gente pode identificar, biblicamente falando, quais são as carnes lícitas e aquelas que se deve evitar. Entre as aves, as que são consideradas impuras, ou seja, não kasher, são aquelas de animais de rapina, ou seja, o corvo, gavião, coruja e etc., que se alimentam da carne de outros animais. Muitas vezes, inclusive, de animais mortos, como é o caso do urubu. As carnes kasher, ou seja, permitidas, puras, são, por exemplo, a carne de galinha ou do pato, que não são aves de rapina. Em relação aos animais das águas, somente os peixes são kasher, ou seja, lagosta, lula, polvo, ostra, nada disso é permitido pela lei judaica. E também entre os peixes há uma regra, somente são considerados kasher aqueles que têm escamas e barbatanas, como por exemplo o salmão. Então pintado, cação, peixes de couro não são considerados kasher. Já em relação aos animais terrestres, a gente vai ter dois sinais para identificar se eles são ou não são kasher. Se o animal for ruminante e tiver casco fendido, ele é kasher. Se ele não tiver nenhum dos dois sinais, ou tiver apenas um, ele não é kasher. Então vamos pegar, por exemplo, o porco. O porco tem casco fendido, mas ele não é ruminante, não é kasher. E o cachorro e o gato também não são kasher, graças a Deus. Por quê? Porque nem mesmo casco eles têm, muito menos casco fendido, e também não são ruminantes. Quais animais terrestres são kasher então? O bode, a cabra, a vaca, esses são animais que têm casco fendido e que também são ruminantes. E ainda falando de animais que estão sobre a terra, nesse caso, os rastejantes, como por exemplo, a cobra, as minhocas, esses todos são proibidos pela Torá, assim como o jacaré e também a tartaruga. Já em relação aos insetos, são todos proibidos, exceto alguns tipos de grilo e gafanhoto, de acordo com Levítico 11:22. No entanto, nós judeus não temos a tradição e o costume de comer estes insetos também.